Sei o quanto seu tempo é valioso, por isso vamos direto ao assunto. Você já ouviu falar em economia colaborativa? Consumo colaborativo? Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje a vocês. E o que é economia colaborativa? Como começou? Quais as diferentes modalidades? Vou mostrar a vocês nos próximos minutos que economia colaborativa não é uma modinha, nem uma ideia fraca, mas sim uma força cultural e econômica poderosa com uma capacidade transformadora impressionante, que está reinventando o que e como consumimos e, portanto, mudando o comportamento das pessoas. Vamos começar fazendo um pequeno levantamento. Por favor, erga a mão quem tem em casa mais de um objeto como livro, CD, DVD, roupa, completamente sem uso, que provavelmente não vai ser usado de novo, mas mesmo assim você não consegue jogar fora ou simplesmente doar? Eu, por exemplo, confesso a vocês que tenho uma coleção de DVDs do Chico Buarque, muito bacana mesmo. A última vez que assisti já faz muitos anos e não imagino quando assistirei novamente. Ele está guardado, parado na gaveta, obsoleto para mim, mas com valor real para outra pessoa. Como chegamos nessa situação onde tantas pessoas têm tantas coisas ociosas? Durante o século XIX, vivemos um conjunto de mudanças chamado Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e se espalhou para a Europa Ocidental e Estados Unidos. A atividade produtiva, que até então era artesanal, passou a ser em máquinas. Foi o evento mais importante e impactante que a humanidade já viveu, pois atingiu todos os aspectos da vida cotidiana. A Revolução Industrial impulsionou um forte crescimento econômico nas sociedades onde se desenvolveu, numa proporção que nunca antes havia sido nem sequer imaginada por qualquer economista. Além do gigante crescimento econômico, a Revolução Industrial trouxe também outras mudanças. Os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Para Marx, esta revolução gerou o capitalismo. Surge então a classe emergente de novos ricos, que passa a consumir ansiosa por mostrar sua riqueza e seu poder social. Estas pessoas gastavam pesadamente em bens visíveis como joias e roupas, para mostrar que eram prósperas e se diferenciar das massas. Compravam e consumiam bens pela autopropaganda, tanto quanto ou se não mais do que pela utilidade. E assim começou na década de 20, explodindo em 1950 o hiperconsumo, ou seja, consumo de uma massa voraz, levando à aquisição interminável de coisas que temos que ter. Podemos citar 4 grandes estímulos para o hiperconsumo. Após a guerra, muitos gurus políticos de relações públicas começaram a usar seus talentos no setor emergente da propaganda, influenciando o consumo entre as massas. Entre eles, destacamos Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, que teve acesso ao recém-lançado livro de seu tio, Introdução Geral à Psicanálise. Neste livro, Bernays encontrou sustentação científica para suas ideias de persuasão e reforçou sua crença na capacidade de manipular o comportamento do consumidor pela ligação a conteúdos subconscientes poderosos e impulsivos, como agressividade e sexualidade, conectando-se não apenas a quem o consumidor é, mas quem ele gostaria de ser, fazendo com que o consumidor adquirisse não o que precisava, mas sim o que desejava. Bernays não apenas mudou o que as pessoas compravam, mas também transformou hábitos sociais tradicionais. Uma das empresas que o contratou foi a American Tobacco Company. Apesar da ampla popularidade dos cigarros, não era considerado aceitável que as mulheres fumassem em público. Bernays percebeu que o verdadeiro desejo para as mulheres não eram os cigarros em si, mas a liberdade de fazer as mesmas coisas que os homens. Bernays garantiu, então, que todos os meios de comunicação cobrissem a parada de Páscoa de Nova York em 1929 e conseguiu que um grupo de jovens debutantes atraentes marchassem com sua melhor roupa de domingo. A um sinal de Bernays, todas as mulheres acenderam um cigarro Lucky Strike. O comunicado de imprensa descreveu esta marcha como acendendo as tochas da liberdade nos interesses da igualdade entre os sexos. A ideia era que qualquer pessoa que fosse contra as mulheres fumarem pareceria ser contra a liberdade delas.
Apesar disso não ter eliminado completamente o tabu contra o fumo entre as mulheres, a quantidade de mulheres que começou a fumar disparou e as receitas da American Tobacco deram um salto de 32 milhões de dólares apenas naquele ano. Quando você leva em consideração que uma pessoa em média vê mais de 3.000 mensagens publicitárias por dia, não é de surpreender que tenhamos nos tornado tão seduzidos pelo impulso do novo e pelo desejo de adquirir mais. Influenciadores como Bernays faziam parte de uma força maior, que desenvolveu e reforçou um sistema que convertia os desejos dos consumidores em necessidades e em hábitos cotidianos. Frank McNamara, chefe da Hamilton Credit Corporation, levou seus sócios para um jantar, e esse jantar foi batizado como a primeira ceia. Tendo esquecido seu dinheiro em casa, pensou como seria bom poder pagar uma conta sem precisar do dinheiro vivo, o que foi sua inspiração para a criação do primeiro cartão de crédito. Muitos estudos têm sido feitos em relação ao uso do cartão de crédito e vale a pena conhecer alguns deles. Um estudo mostrou que a simples exposição da imagem da logomarca de um cartão de crédito é suficiente para afetar a quantia que uma pessoa está disposta a pagar e o seu tempo de decisão. Ou seja, as pessoas pensam menos e por menos tempo quando gastam com plástico. Em outro estudo, estudantes deveriam oferecer lances para a compra de ingressos de jogo de beisebol. Os estudantes com cartão de crédito ofereceram valores 113% acima dos estudantes que estavam com dinheiro, mostrando como foram menos capazes de conter seu desejo e mais imprudentes com seus lances. E em outro estudo, foram abordados diversos estudantes ao saírem de uma livraria do campus com suas compras. Era perguntado a cada um qual o valor exato que havia acabado de gastar. Dos estudantes que pagaram com cartão de crédito, apenas 35% conseguiram lembrar a quantia. O restante ou falou um número muito abaixo da quantia real ou simplesmente não sabia. O cartão de crédito tornou possível a seguinte formulação: preciso comprar isso porque é maior, melhor, mais rápido, mais novo. Há um gasto acelerado, um gasto insensato, um gasto maior. Esta tendência não se afasta muito da utopia descrita no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, em que as crianças são doutrinadas a consumir desde o seu nascimento, sendo condicionadas por professores que sussurram nos seus ouvidos enquanto elas dormem. Adoro ter roupas novas. A equação é simples. Quanto mais crédito tivermos, mais coisas poderemos comprar, mais recursos serão consumidos e mais lixo será criado. Você sabia que existem mais de 4 cartões de crédito para cada americano? Em 1920, enfrentando o mercado crescente de carros usados e a concorrência com o modelo T de Henry Ford, cada vez mais barato, Alfred Sloan assumiu a presidência da General Motors de seu pai. Observando como setores de moda e têxtil estavam crescendo rapidamente ao atualizar designs, ele propôs que os consumidores trocassem de carro por uma questão de estilo, muito antes dos seus carros se desgastarem. Ele convenceu sua equipe a mudar o estilo da carcaça sob o nome de inovação do produto, mesmo o produto ainda sendo muito novo. Lançou o Chevrolet, que foi um sucesso notável, e aí nasceu a ideia da obsolescência percebida e de mudar por mudar. Henry Ford, ao fundar a Ford Motor Company em 1901, queria fazer com que todos pudessem ter um carro e lançou em 1908 um carro que era simples de dirigir, barato, fácil de consertar e durável. Durante 15 anos, Ford mostrou uma dedicação entusiasmada em insistir no design original do modelo T, exceto por poucas e pequenas mudanças. Em 1922, ele proclamou: "Nos disseram que o objeto do negócio deveria fazer com que as pessoas comprassem frequentemente e que é um mau negócio tentar fazer qualquer coisa que dure para sempre. Mas nosso princípio de negócio é exatamente o contrário. Nunca fazemos uma melhoria que torne qualquer modelo anterior obsoleto." Ford manteve a demanda de consumo reduzindo o preço do modelo T de $950 em 1909 para $290 em 1924, por meio das eficiências e da escala que se tornou possível graças à linha de montagem. Mas em 1927, com a maioria das famílias tendo um carro,
a concorrência cada vez maior das melhorias de design contínuas da GM e com a ameaça da Grande Depressão, esta estratégia falhou. Depois que a unidade número 15 milhões do modelo T saiu da linha de montagem, a produção foi interrompida e surgiram carros como o modelo A e o V8, com diversos estilos e modelos. Henry Ford perdeu a batalha para a obsolescência. A chave para a prosperidade econômica é a criação organizada da insatisfação. Assim, o desafio é desenvolver um público que sempre tenha um apetite tão voraz quanto suas máquinas. Se todo mundo estivesse satisfeito, ninguém teria interesse em comprar coisas novas. Os fabricantes induziam as pessoas a comprar cada vez mais produtos, de maneira mais rápida, e criavam desejo até mesmo quando as necessidades do cliente já estavam satisfeitas. A obsolescência percebida, fazendo os produtos parecerem desatualizados, menos desejáveis e precisando ser trocados, foi uma estratégia dominada pelos fabricantes de automóveis, mas não foi suficiente. Os consumidores ainda controlavam seus desejos de atualizar ou melhorar. Os fabricantes precisavam tirar esta decisão das mãos dos consumidores. Foi então que Bernard London, um corretor de imóveis em Manhattan, propôs o arrendamento de vida de todos os produtos manufaturados. Seu conceito não foi aplicado exatamente como sugerido, mas foi o princípio da proposta adotado por designers de produtos na década de 50, que começaram a projetar para o lixo, e assim nasceu a obsolescência planejada. Enquanto no século XX a expectativa de vida de um ser humano nos Estados Unidos aumentava em mais de 30 anos, graças a avanços na medicina e na saúde pública, o período de vida de bens duráveis do cotidiano, incluindo geladeiras, torradeiras e máquinas de lavar, diminuía entre 3 e 7 anos. Em 1932, um memorando circulou na GE afirmando: devemos mudar a vida útil da lâmpada de 1.000 horas para 750 horas. A GE, assim como várias outras empresas, reduziu o período de vida dos seus produtos para aumentar as vendas. Atualmente, mais de 130 milhões de telefones celulares que ainda funcionam são aposentados por ano nos Estados Unidos. Apenas uma pequena fração de aparelhos é remontada para ser usada novamente. Sociedades pré-modernas tendem a suspeitar do que é novo. Trata-se de uma característica da modernidade nós sermos viciados em novidades, a doença da neofilia. Considerando-se que a maioria das pessoas tinha uma unidade de tudo, os consumidores precisavam de uma desculpa plausível para comprar apenas mais um de um produto que eles já possuíam, e assim nasceu a doutrina do excedente da escolha. Este excedente nos confunde não apenas em relação a como podemos satisfazer nossas vontades, mas também em relação a quais são essas vontades. Este efeito desorientador incerto era o que os fabricantes queriam criar. Se nós não nos sentirmos satisfeitos, a satisfação pode estar a apenas mais uma compra de distância. Quanto mais consumimos, menos espaço temos para ser qualquer outra coisa além de consumidores. Nosso ímpeto por riqueza material causou a exclusão das nossas necessidades sociais mais básicas, como os vínculos de família e de comunidade, paixões pessoais e responsabilidade social. Achamos que poderíamos suprir estas necessidades por meio de compras e do acúmulo de cada vez mais coisas. Esta foi a era do hiperconsumismo, também conhecida como capitalismo autista. Olhando a economia de um ponto de vista cíclico, fica muito claro perceber como os efeitos do hiperconsumo do século XX foram se tornando os fatores de crescimento da economia colaborativa do século XXI. Esgotamento de recursos naturais, preocupações ambientais não resolvidas, insatisfação e busca por novos valores, renovação da importância da comunidade, busca da satisfação pessoal no trabalho e questionamento de relações permeadas pela competição. Crise econômica mundial. Após grandes episódios como a crise da bolha da internet em 2000 e do mercado imobiliário americano em 2008, o mundo bateu de cara no muro e ouviu um grande grito: chega! Descobrimos finalmente que uma economia construída sobre o consumo exacerbado é uma fraude, um castelo de cartas. Tecnologia de informação.
Vivemos numa era conectada, inundada por redes sociais e podemos localizar qualquer um, a qualquer hora, em tempo real, de um pequeno aparelho em nossas mãos. Os nascidos da era digital, a geração Y, crescem compartilhando arquivos, jogos, conhecimento, e isso é muito natural para eles. O mundo está conectado e essa tecnologia de comunicação vem permitindo um compartilhar crescente nos mais diversos níveis. Aquilo que é compartilhado online acaba sendo aplicado a áreas offline do nosso dia a dia, afetando como nos deslocamos, a forma em que a moda é criada, até a maneira como cultivamos comida. Então, o que exatamente vem acontecendo? Que dinâmica extremamente poderosa é essa que tem trazido implicações comerciais e culturais tão grandes? Já existem milhares de exemplos de economia colaborativa em diversas partes do mundo, principalmente na América do Norte e Europa. As experiências variam enormemente em escala de maturidade e propósito, mas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Redistribuir. Redes que encaminham um produto usado de um lugar onde ele não é mais necessário para algum lugar onde ele será usado e aproveitado. Pode ser através de troca ou venda. Prolongam o ciclo de vida do produto e, consequentemente, reduzem a produção de lixo. É a prática dos 5 R's: reduzir, reutilizar, reciclar, reparar e redistribuir. Compartilhar. Redes que promovem o compartilhamento de recursos como dinheiro, habilidades, conhecimentos, serviços e tempo. Aposto que daqui a poucos anos, palavras como coworking, couchsurfing e banco de tempo serão parte do nosso vocabulário diário. Na Inglaterra, por exemplo, existe o Landshare, que liga o Sr. Jones, que tem um espaço livre no seu quintal, com a Sra. Smith, aspirante à agricultora. Juntos eles cultivam a própria comida. Esta é uma daquelas ideias simples e por isso mesmo brilhantes que nos perguntamos por que isso não foi feito antes. Arrendar. Redes que permitem que você pague pelo benefício de um produto que tem alta capacidade ociosa, sem que você precise ter o produto completamente. E isso pode ser qualquer coisa: espaços, coisas para bebês, até equipamentos. Quantos de vocês têm uma furadeira? Você sabe que essa furadeira será usada por cerca de 12 minutos em toda a sua vida útil? É meio ridículo, não é? Porque, na verdade, você precisa do buraco e não da furadeira. Então, por que não alugar uma furadeira ao invés de comprar? Ou melhor ainda, se você já tem, alugue a sua furadeira para outras pessoas e ganhe algum dinheiro com isso. Aqui fica muito claro que o acesso é melhor do que a posse. Esses 3 sistemas caminham juntos e permitem às pessoas compartilhar, arrendar e redistribuir recursos sem sacrificar o seu estilo de vida ou a sua preciosa liberdade pessoal. Não é caridade, não envolve sacrifício. Isso é o que chamamos de economia colaborativa. Isso é criar uma economia em que o que é meu é seu. Anos atrás, ainda parecia uma ideia louca trocar um objeto com uma pessoa estranha cujo verdadeiro nome você nem saberia. Atualmente, 99% das trocas são avaliadas de forma positiva. Também parecia loucura hospedar um estranho dentro de sua própria casa, mas veja o crescimento da Airbnb de 2008 a 2012 em São Francisco. E sim, em 2010 ela contava com 50 mil quartos, em 2014 já eram mais de 550 mil. Durante a Copa realizada no Brasil em 2014, 1 em cada 5 visitantes usou o Airbnb, o que significa que 120 mil brasileiros abriram suas casas para hospedar um desconhecido. Do poderoso eBay, criado em 1995, o avô dos mercados de troca, chegamos à empresa de compartilhamento de carros como a GoGet, onde você paga uma taxa mensal para alugar carros por hora, até plataformas sociais de empréstimo de dinheiro como a Zopa, onde qualquer um de vocês poderia emprestar $100 a outra pessoa em qualquer lugar do mundo que estivesse precisando. É incrível pensar também que a cada minuto que estou falando com vocês, 25 horas de vídeo estão sendo adicionadas no YouTube. A economia colaborativa vem crescendo vertiginosamente pelo mundo todo, gerando bilhões e bilhões e bilhões a cada ano. Mas não é só por isso que ela está sendo identificada como uma grande revolução econômica.
Veja neste exemplo como o consumo colaborativo pode ser poderoso para mudar comportamentos. Quanto custa um carro padrão? Qual o custo médio anual para manter este carro? Mesmo assim, esse carro fica ocioso cerca de 23 horas por dia. Então, levando em consideração estes fatos, começa a fazer menos sentido comprar um carro imediatamente. Em 2009, a Zipcar convidou 250 participantes de 13 cidades, todos viciados confessos em carros. Convidou estes proprietários a desistirem das suas chaves por um mês. Ao invés disso, eles teriam que andar, pedalar, pegar um trem ou outras formas de transporte público. E só poderiam usar sua conta no Zipcar quando absolutamente necessário. Os resultados desse desafio, após um mês, foram surpreendentes. Além de muitos quilos que foram perdidos apenas por conta do exercício extra, 100 dos 250 participantes não quiseram suas chaves de volta. Em outras palavras, os viciados em carros tinham perdido seu desejo de possuir. Uma excelente pergunta a ser feita agora é: mas a economia colaborativa sempre existiu, não é mesmo? Realmente, você tem razão. A economia colaborativa sempre existiu e costumava ser praticada entre amigos e familiares. E pense também nas bibliotecas e nas lavanderias. Mas agora a economia colaborativa está entrando numa nova era, graças à difusão tecnológica e modernos sistemas de reputação para gerar confiança. A partilha se torna mais simples, suave, divertida e acontece numa rede muito mais distribuída. Estamos compartilhando e colaborando de novo, mas agora em proporções gigantescas e de maneiras mais modernas do que os hippies. Há uma citação ótima do New York Times que diz: compartilhar está para a posse, assim como o iPod está para a fita cassete, e assim como a energia solar está para a mina de carvão. Mais importante do que apresentar a economia colaborativa como algo novo ou inovador, é enfatizar seu aspecto de originalidade, no sentido de resgate das nossas origens. O que acho fascinante sobre esses exemplos é como eles estão realmente indo de acordo com os nossos instintos primatas. Nós nascemos e fomos criados para compartilhar e cooperar. Fizemos isso por milhares de anos, caçando e cultivando, até o surgimento desse enorme sistema de hiperconsumo. Então, fomos construindo essas cercas e criamos nossos próprios pequenos feudos. E de forma bem prática, por que você deveria se interessar por esse assunto? Já estão bem evidentes os benefícios financeiros que você pode ter. Diminuir custos, incrementar sua renda ganhando um valor significativo por mês, sem aquela jornada de trabalho pesada, com flexibilidade de horários, sem necessidade de possuir conhecimentos específicos, nem ter experiência anterior no assunto. E você também já entendeu que não se trata de um daqueles esquemas piramidais ou que prometem dinheiro fácil. Sim, tudo isso é possível para todos neste modelo de economia. Mas, na minha opinião, os ganhos financeiros por si só não são a melhor parte. Desde alguns meses, quando comecei a me dedicar e estudar essa área, me apaixonei completamente pelo comportamento cooperativo e todas as mudanças que estão implícitas nele, financeiras, ambientais, sociais e culturais. O que realmente me fascina e me motivou a criar O Bem Que Se Tem é justamente a combinação de todos esses benefícios, que juntos se potencializam e constroem exponencialmente a abundância da economia colaborativa. Nesse momento, também me sinto comprometida em garantir a verdade nas premissas básicas desta nova economia: confiança, comunidade, empoderamento e redistribuição dos recursos gerados pela própria rede. Pois bem, nossa humanidade está acordando dessa ressaca do vazio e do desperdício. Vamos passar do gastar individual para o bem coletivo, dando um salto para criar um sistema mais sustentável e que sirva às nossas reais necessidades enquanto comunidade e indivíduos. Somos convidados a passar do consumir ao cuidar, da competição à colaboração, do possuir ao usufruir, do valor monetário para o valor global. Ingressamos num sistema que busca o equilíbrio entre compromisso, liberdade, confiança, reciprocidade.
Queremos a sustentabilidade como princípio inerente e irrevogável. Buscamos a diminuição do desperdício e a redução dos prejuízos ambientais. Podemos dizer que agora geramos conexão com estranhos e aumentamos a sensação de pertencimento, resgatando o caráter humano. Melhoramos a eficiência do acesso a bens e serviços. Elevamos o índice de qualidade de vida e de autoestima. Aprendemos quando o suficiente realmente é suficiente. Colocamos a reputação como a nova moeda social, detentora de um valor monetário real. Produzimos multirriquezas, conhecimento, cultura e criatividade. Alcançamos a felicidade, pois ela é o resultado garantido quando compartilhamos o que temos de melhor. Deixamos de ser meros consumidores passivos e assumimos nosso poder de co-criadores. Reinventamos significados como riqueza, mercados, poder e identidade pessoal. Bem-vindos à rede O Bem que se tem, parte de uma economia da transformação, onde os mais diversos bens não só geram finanças e experiências, mas também algum tipo de transformação pessoal e social. Muito obrigada!